Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Flash e no vídeo de hoje vamos falar sobre a filosofia de Death Note. Antes de começar o vídeo, galera, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. A gente tem um trabalho grande pra trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, então o apoio de vocês é essencial pra gente continuar, sabe, trazendo esse tipo de coisa pra vocês. Antes de começar, galera, é bom avisar que teremos spoilers nesse vídeo, e esse vídeo talvez seja um pouco longo, então pega um copo d'água, pega, sei lá, um biscoito, um Nescau, alguma coisa assim, e aí você continua o vídeo. Então vamos lá. Death Note, galera, é um anime que conta a história de um caderno que tem o poder de matar pessoas. Se você escrever o nome da pessoa e tiver em mente o rosto dela, ela vai morrer depois de alguns minutos. O anime é bem profundo, ele fala de questões como vida e morte, ética e moral, poder e corrupção, alteração de caráter. E ele também levanta o questionamento que se você estivesse no lugar dos personagens ter o Death Note, o que você faria? A história ela começa com um estudante Light Yagami achando o caderno no chão, e ele começa a usar o caderno para fazer a justiça, só que é a justiça no ponto de vista dele. A ideia é matar todos os criminosos, desde o ladrão de galinhas até o estuprador sádico, e a gente acompanha o desenrolar da história até o final dela. O fato do Light agir como um justiceiro e ultrapassar as barreiras do Estado e dos governos fazem ele chamarem o maior detetive do mundo, que é um cara que ninguém nunca viu, ninguém sabe qual é o rosto, que ele só se chama como L. O L e o Light, eles têm várias batalhas durante o anime inteiro. O L tenta descobrir quem é o Kira, que é como os japoneses apelidaram o Light, que em japonês Kira significa killer, que em português é assassino. E o Kira, ele tenta descobrir quem é o L. E quem descobrir a identidade do outro primeiro, morre. Porque o L é uma barreira aos planos do Kira, de transformar o mundo em um lugar mais justo e livre da escória criminosa. Nisso a gente entra na primeira questão do anime, que é a divisão do telespectador, entre apoiar o L e apoiar o Kira. Do ponto de vista do Kira, a morte é a única solução para esses criminosos. Ele usa o poder do Death Note para eliminar esses criminosos com assassinatos, e sendo ele o único criminoso no mundo, ele vai ser um deus desse mundo que ele julga ter libertado. Já o L, ele também trabalha pela justiça, ele é o maior detetive do mundo, ele resolveu todos os casos que ele já participou, e ele considera que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Ele mata, porém, só quando ele acha extremamente necessário. Isso já divide entre apoiar o L ou apoiar o Kira. Ambos os personagens, eles falam que são a justiça no primeiro episódio, mas o importante que a gente deve se perguntar é, o que é a justiça? Para entender melhor isso, a gente vai lá atrás, no tempo de Platão, e vai usar o mito do Anel de Giges, que é basicamente onde o anime se baseia. O Giges era um pastor que ele trabalhava para um soberano na Ilídia, e depois de uma tempestade que abriu o chão, ele acha um anel de ouro. Esse anel de ouro, galera, ele dá a ele o poder de ficar invisível, e com esse poder de invisibilidade, ele usa para seduzir a esposa do soberano, né? E com isso, igual ao auxílio dela, chegar ao poder e tomar o poder do soberano. Se essa história de anel invisível te lembrou um pouco de Senhor dos Anéis, é proposital, porque Senhor dos Anéis também se baseia nesse conto. E a moral dessa história é que o poder corrompe as pessoas. Enfim, em Death Note a gente tem um certo twist, porque ele mostra que o poder não só corrompe as pessoas, mas depois que as pessoas perdem o acesso a esse poder, o indivíduo ele volta a ser uma pessoa boa. A gente vê claramente isso no Light, quando ele renuncia à posse do Death Note, né, e perde as memórias dele. Ele fica uma pessoa completamente diferente. Ele diz pra Misa que ele nunca usaria as emoções de outras pessoas pra se beneficiar, né, pra usar em favor dele, mas a gente vê que depois que ele recupera as memórias, ele não hesita, ele caga pra isso, ele não hesita em pegar e se mudar com ela, tipo, pra um apartamento junto com ela, pra dar continuidade aos planos dele e manipular também a Kiyomi, pra, bem, elaborar o plano dele, seguir, dar continuidade ao se tornar o deus do novo mundo, sendo o Kira. Com o passar do tempo, a gente vê que o poder do Kira começa a consumir a personalidade do Light, e a gente vê que o que era uma oportunidade de salvar o mundo se torna simplesmente um caminho construído para satisfazer o prazer dele de dominação e ascensão ao poder. Depois dos primeiros assassinatos que o Light faz, ele começa a se sentir muito confiante. Quando as autoridades começam a caçar o Kira, eles mandam vários agentes da FBI e o Light simplesmente termina todos eles. E ele fica feliz com isso, porque a gente vê que ele não quer abrir mão desse poder de maneira nenhuma. E ele fica feliz pelo fato do plano dele ter acontecido com maestria e perfeição, sabe? E ele fica cada vez mais confiante de que ele pode erradicar qualquer um no caminho dele. Já o L, galera, ele é o outro lado da moeda. Enquanto o Light é um cara bonito, o L é um cara desleixado. Enquanto o Light é um cara charmoso, o L é quase um autista às vezes. Enquanto o Light ele tem um senso de moral muito forte, o L aparentemente ele não acredita em moral. Tirando ainda o jogo fotográfico que eles fazem, botando o Light como vermelho e o L como azul, e posteriormente o Nier como azul e o Melo como vermelho. O L ele não queria fazer justiça, ele queria impedir a injustiça. Em momento nenhum na série deixa claro ou explícito qual o conceito de justiça que o L acredita e defende. A gente vê que o L ele
basicamente quer caçar e parar o Kira. Sempre que o L fala injustiça, ele fala como uma reação à injustiça. Em termos mais reais, o Light ele seguiria o que os filósofos John Rawls e o Sócrates argumentam, que eles falam que pra gente combater a injustiça, primeiro a gente tem que saber o que é a justiça. Tanto o Rawls como o Sócrates, eles acreditam na teoria ideal, que é a seguinte: a teoria ideal ela fala que a gente tem que pensar em como seria a justiça em um mundo ideal, no qual as pessoas agem e fazem tudo que é certo em condições ideais. Pro Light e pro Mikami, essas condições envolveriam muitas mortes, que no caso seriam as mortes dos criminosos do mundo. Já a filósofa Naomi Zek, ela oferece a teoria da justiça, que fala que é mais fácil a gente parar, apontar onde está acontecendo a injustiça e parar ela, que é basicamente o que o L, o Nier e o Melo fazem o anime inteiro. Eles caçam o Kira incansavelmente, mas eles fazem isso de modo ambíguo. A gente vê, por exemplo, que o L ele não tem problema nenhum em matar pessoas se isso for levar a resolução do caso e combates de justiça. E apesar disso tudo, galera, o anime ele não fala quem tá certo e o que é errado, o que é justiça e o que não é justiça. Isso fica a cargo do telespectador assistir. Você que decide se você acha que o L tá certo ou se o Kira tá certo. A gente também tem os adoradores de poder, galera, que são aquelas pessoas que, quando apresentada uma forma poderosa de poder que elas não conseguem compreender como funciona, elas passam a idolatrar e adorar como algo divino. Que é o caso dos seguidores do Kira. A gente vê que tem aqueles programas de TV que imploram pela atenção do Kira, fazem tudo pra poder ter um pedaço daquele poder que tá nas mãos do Light, sabe? Eles se referem a ele como Deus que trouxe justiça pro mundo, querendo sempre um pouco de poder e reconhecimento, um significado pra vida deles e o propósito de fazer parte de algo maior. É interessante citar também, galera, que toda essa história começa por causa do tédio. Desde o início o Light ele fala que tá entediado, depois o L também fala que tava entediado. O Light, o L, o M e o N, eles ficam obcecados em vitórias arbitrárias contra outros gênios. Quando se trata de ganhar para eles, a contagem de corpos, né, dos secundários, daqueles que são inferiores a eles, passa a se tornar algo tipo não tão relevante, porque é um meio por um fim que eles querem atingir, que no caso é ganhar o outro. Isso é muito explícito com o M, no caso o Melo. Ele não se importa em matar inocente. A gente também vê isso com o L e o N, mas eles de certa forma não desrespeitam tanto as vítimas quanto o Melo faz, mas todos eles não se importam tanto com as outras pessoas se isso for levar na vitória deles contra essa briga de gênios que eles fazem. A gente também vê o Light falando isso. Quando o L morre, ele se aborrece, porque ele fala que não tem mais ninguém pra competir com ele. No final, o Nier, quando ele ganha, ele não ganha por causa de justiça. Ele ganha simplesmente porque ele ganhou do Kira e ele superou o L. Então, tipo, eles, na verdade, eles não estão tão focados em fazer a justiça até certo ponto. Eles se imersam em simplesmente ganhar um do outro, em ficar em batalha de genialidade. Nisso a gente chega no último episódio, no qual o Matsuda ele faz as questões principais. Por quê? Por que isso tudo aconteceu? Quem realmente é culpado disso tudo? Até agora não chegou num consenso de quem é o culpado dessa história toda. Na minha opinião, o culpado disso tudo é o poder. A princípio, o culpado disso tudo seria o Ryuki, porque ele joga o caderno no mundo dos humanos por tédio. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem o poder para fazer tal coisa. Ele tem o poder do caderno, o caderno é dele, ele pega e joga porque ele pode fazer isso. E é basicamente o que o L faria, o que o Light faria se ele tivesse concretizado o plano dele. Ele mudaria o mundo, ele conseguiria fazer tudo o que ele queria fazer e em certo ponto ele chegaria num tédio e começaria a deixar as pessoas se matarem por pura diversão, por puro entretenimento. Ele usaria o poder dele para acabar com o tédio e se divertir. O anime também ele é recheado de simbolismo. A gente tem as maçãs, os shinigamis, a lei divina, referências literárias como Sherlock Holmes. As maçãs elas podem ter vários significados. Elas podem significar luxúria, sabedoria, morte, alegria. Na mitologia grega, a maçã ela é dada de presente para a deusa Hera, depois que ela casa com Zeus. A gente também tem a maçã do Jardim do Éden, né, que é o primeiro símbolo de pecado e tentação. A gente também tem no início e no encerramento do anime, o Light, próximo ao Light, aparece vários corvos e o Ryuki. Os corvos eles são uma representação de um símbolo de azar e morte. O fato do Ryuki ficar próximo aos corvos no primeiro final pode ser relacionado ao fato de que os corvos eles ficam próximos às pessoas que estão perto de morrer ou doentes. E que é basicamente o que o Ryuki faz. O Light ele está sempre próximo à morte. O Ryuki ele fala que quando chegar a hora do Light, ele vai escrever pessoalmente o nome dele no Death Note pessoal que os Shinigamis têm. E com todas essas mensagens, essas ideias, esse simbolismo, esse debate do que é justiça e o que não é, eu seguro dizer que Death Note é uma obra de arte que tipo, nunca vai ficar desatualizada, porque ele trata de um tema que, assim, é poder, nunca vai sumir, assim. Inclusive, ele pega uma história de
séculos atrás, que é um mito de Giz, ele só adapta para os tempos atuais. Ele põe carro, celular, põe uma história um pouco mais atual, que é um estudante que depois vai pra polícia, que mora num país e tal. Sabe, conceitos que a gente não tinha séculos atrás, então não tem como ficar desatualizado e assim, vale super a pena assistir. Esse foi o vídeo, galera, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. De novo, se inscreve no canal, porque é muito importante, a gente tem um trabalho muito grande para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, assim, o apoio de vocês é extremamente essencial para motivar a gente, ajudar mais gente também a pegar essas mensagens. Então, tipo, dá essa moral pra gente, por favor. Não esquece também de acessar o nosso site, referencianet.com, para você acompanhar notícias do mundo de games, séries, quadrinhos. E é isso. Fique com essa referência.